você tocou num ponto, acho que especialmente interessante para o público que acompanha esse podcast especificamente. Tem muita gente, quer dizer, tem gente de tudo quanto é área, para ser sincero, mas tem muitas pessoas da área da saúde, tem muita gente que é médico, enfermeiro, psicólogo Uhum. ou professor e estão indo para o digital, querem produzir o conteúdo e muitas vezes não sabe como. E esse é um ponto, acho que seria legal a gente falar disso, né, da produção de conteúdo baseada em ciência. Uhum. É diferente, uma coisa, porque quando a gente fala produção de conteúdo, pode ser qualquer coisa, né? Eu Sim, posso sim. abrir uma página para falar de canecas e bato foto de canecas. Enfim, agora a gente está falando aqui, bom esclarecer, eu e você, nossa experiência maior é produzir conteúdo científico, que Uhum. tem suas particularidades, seus desafios em especial, né? Qual você diria, Lucas, que é o maior desafio Uhum. do produtor de conteúdo nessa área? Na área médica, científica, vamos Tá. colocar assim. Eu acho que o maior desafio talvez seja você se desvincular do técnico, porque a gente tem um preconceito grande com falar coisa errada, vamos dizer assim, mas às vezes o que é errado para você não é necessariamente errado. Eu vou dar um exemplo. Você falar feedback positivo, Sim. para as pessoas, se você fala isso, é uma coisa boa. Simplesmente, eu recebi um feedback positivo. Legal. Para um técnico, para uma pessoa que está ali, ela automaticamente sabe que feedback positivo significa um ciclo que vai se retroalimentando ali Uhum, biológico. uhum, Eu posso simplificar feedback positivo por um ciclo e falar com ela que é um ciclo que se retroalimenta, em vez de falar feedback positivo? Talvez seja mais simples, talvez seja você falar que as coisas vão é realmente um ciclo que está acontecendo, falar de forma mais simples, pode ser considerado errado do ponto de vista biológico, do ponto de vista de técnico, uhum. mas está explicando, entendeu? Outro exemplo, eu já fui criticado por isso, mas vírus não se multiplica. O que replica é o material genético, não é o vírus. O vírus é um virion, ali, uma cápsula. É, tecnicamente, se eu falar que um vírus se multiplica, eu estou errado. Mas para o público em geral isso não importa, Sim. entendeu? Então eu acho que a grande dificuldade é você se A- despir sim. daquela autoridade. Abrir mão do rigor. É, É, assim, é um exatamente. balanço difícil, né? Porque existe todo o rigor científico de como falar, do que falar, como que foi o processo científico em si. E na hora que você vai se comunicar com um público específico, um ponto importante é você falar a língua dele, né? É. Então, algumas vezes tem que fazer concessões. Eu, particularmente, o pessoal que me acompanha já sabe, eu raramente uso o termo sistema nervoso, Uhum. ainda que muitas vezes seja o mais adequado do ponto de vista anatômico. Eu falo a Certo. palavra cérebro, inclusive é o nome É. do. Vai Eu falar poderia, o podcast poderia chamar a culpa do sistema culpa nervoso. do encéfalo. Culpa do encéfalo. Mas aí as pessoas não sabem o que é o encéfalo, não sabem a diferença de encéfalo e cérebro. Se eu falo sistema nervoso, muitas pessoas vão pensar num sistema que está bravo, que está É, nervoso. pode ser. Então, é assim, você tem que abrir mão. Concordo com você, especialmente quem teve formação científica. A gente é treinado para falar de uma forma específica com os nossos pares, né? Você Sim. não pode falar errado, né? Quando você É. está conversando com alguém da área, um outro especialista, você tem que usar os termos corretos, senão a comunicação ali não vai funcionar também, né? Uhum. É difícil no início. Uhum. Realmente é um trabalho de aceitação mesmo, que você tem que fazer aos poucos e ver que nem tudo está errado. Se você, primeiro, definir o público que você vai falar, né? Se você estiver falando com médicos, por exemplo, você é um médico, quer treinar outros médicos? Beleza. Então você está dando aula. Você até pode fazer divulgação científica, porque isso pode ser considerado divulgação científica. Mas se você está falando com um público bem leigo em relação ao tema que você está, o seu tema de especialidade, você tem que testar, falar, realmente trazer sua mãe, seu pai, seu irmão para. Você está me entendendo? O que eu estou falando? Então eu penso muito nessas pessoas quando eu estou fazendo o meu trabalho. E a gente é treinado mesmo para identificar esses jargões. Outra coisa, nós nos vestimos, quando a gente está revisando roteiro, revisando texto para poder colocar em Instagram, em YouTube, a gente se veste com a roupa do público. Então, o Uhum. público, eu acho que a habilidade. Eu até respondi uma pergunta disso numa palestra recente que eu fiz na UFMG. Um rapaz me perguntou, Lucas, qual que você acha. Você falou das habilidades que um divulgador científico tem que ter. Isso é publicado. Qual que é, na sua opinião, são 12? Quais são as habilidades que você acha mais relevante? Perguntou uma.
E uma dessas habilidades citadas nesse trabalho era entender o contexto científico, social e político da informação que você está passando. Por exemplo, o caso que eu sempre conto é na época do coronavírus, tinha aquela história dele ter sido criado em laboratório e tal. Havia um contexto social, uma preocupação com relação à China estar escondendo dados e tudo. O contexto político, que havia uma divisão no país, ainda há, né? Uma divisão do país de direita e esquerda, em que a direita acreditava numa coisa e a esquerda acreditava em outra. E havia a informação científica, que era o que tinha sido publicado na Nature, e as informações do laboratório, da ciência, né? Mostrando que o vírus provavelmente foi natural o salto dele para o ser humano. Se eu simplesmente fizesse um vídeo falando que a origem do coronavírus foi um salto de um animal para o ser humano, beleza, eu ia convencer as pessoas que estavam do meu lado já e que normalmente são ligadas à ciência. Mas e aquelas pessoas que apaixonadamente acreditam que o vírus foi criado em laboratório? Como é que eu falo com elas? Então, se isso é uma hipótese, porque na época era uma hipótese e ainda é uma hipótese, fraca, mas é uma hipótese, se é uma hipótese, eu preciso contemplar isso. Eu preciso falar, peraí, eu não estou falando para você que o vírus ele veio de um animal. Existe essa hipótese e essa hipótese está sendo analisada. E olha aqui por que os cientistas estão analisando ela. Olha por que ela é relevante. Nesse momento, eu estou fazendo uma coisa que pouquíssimos divulgadores fizeram, entendeu? Que é trazer o contexto social e político para dentro da divulgação. Eu acho que quando você fala com o público, é entender mesmo que a gente se veste, eu estava falando da gente se vestir ao revisar, cara, se eu estou fazendo um vídeo sobre meio ambiente, em que predominantemente as pessoas que falam sobre meio ambiente, defendem o meio ambiente, são esquerda, no Brasil elas são pessoas de esquerda, que votam no partido da esquerda, como que eu vou conversar com quem é da direita que acredita, por exemplo, no progresso, no desmatamento, sabe? Eu preciso entender o que ela está pensando. Então a gente vai em grupos de pessoas que pensam assim. Quais são as críticas que elas fazem aos argumentos da esquerda? Caramba, vocês fazem todo um estudo Sim. social, né? Sim, não é em todo o conteúdo, mas a gente tenta se colocar nessa posição, entendeu? Então, é assim, olha, eu vou revisar esse roteiro como se eu fosse uma pessoa que vota no candidato tal. Porque a gente sabe que hoje tem estudo mostrando isso. A pessoa que você vota influencia o seu comportamento na sociedade. Na pandemia foi visto isso, por exemplo. Nos Estados Unidos, a prevalência da Covid, a mortalidade da Covid era maior em apoiadores do Trump do que o Biden, por exemplo. Então, se isso não é um fenômeno social, o que é, né? Pô, tem que estudar. Então, é isso. Você entender. Acho que tem um pouco de honestidade intelectual também. Você entender que você tem um treinamento para analisar metodologia científica acima da média da população, ver o que é o artigo, falar assim, peraí, isso aqui é um estudo observacional, então ele gera hipótese. Eu não posso dizer que pimenta é termogênica só por estudos que associaram a pimenta à termogênese, entendeu? Sim. Eu preciso falar para as pessoas que a pimenta está associada, mas falar só isso, a pessoa entende que pimenta causa termogênese. Então eu preciso falar assim, peraí, galera, os estudos são assim, 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 é assim que é feito, então falta dizer que falta um estudo randomizado mostrando em humanos, entendeu?